o silêncio que veio de Deus. Filipe sempre foi um jovem cheio de vida. Aos 22 anos, trabalhava como entregador, enfrentando o sol forte de São Paulo todos os dias para ajudar a família. Mas havia algo que o atormentava há anos, um ronco alto, tão forte que abalava as paredes do quarto que dividia com o irmão mais novo. Não era apenas um incômodo, era um problema sério. As noites eram uma batalha, ele acordava engasgado, sufocado, como se algo o estrangulasse por dentro. Os médicos disseram que era apneia do sono grave, que poderia levar a problemas cardíacos se não fosse tratado. Mas o tratamento era caro, e Filipe não tinha plano de saúde. As noites viraram um pesadelo, e o cansaço durante o dia o deixava irritado, sem paz. Certas manhãs, ele olhava no espelho e via olheiras fundas, como se carregasse um fardo invisível. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples, já havia lhe falado sobre a igreja onde ia, a Congregação Cristã no Brasil. Filho, lá a gente ora, e Deus ouve, ela dizia. Mas Filipe, embora criado no catolicismo, nunca tinha levado a sério aquelas coisas de igreja. Até que uma noite, depois de mais um episódio em que acordou assustado, sem ar, ele se sentou na beira da cama e chorou. Não aguentava mais. Foi então que lembrou das palavras da mãe: Deus não desampara ninguém. No domingo seguinte, Dona Maria o levou à congregação. Era um salão simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e blusas discretas, os homens de camisa social. Não havia banda, nem palmas, nem holofotes. Só a voz dos fiéis cantando hinos à capela, como a glória a Cristo Jesus Anhã. Que amigo, vozes que subiam ao céu sem nenhum instrumento, apenas com a fé. Filipe se sentiu estranho no início, mas havia algo naquele lugar que o acalmou. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com humildade, lendo passagens da Bíblia como se cada palavra fosse um remédio para a alma. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a havia livrado de uma doença depois que os irmãos oraram por ela. Filipe sentiu algo mexer dentro dele. Será que Deus pode me ajudar também? Pensou. Depois da pregação, o ancião pediu que quem precisasse de oração se levantasse. Seu coração bateu forte. Ele hesitou, mas então se pôs de pé, tremendo. Irmãos que nem conhecia se aproximaram e põem as mãos em seus ombros. Um deles, um senhor chamado seu João, orou com voz firme: Senhor, este jovem precisa do teu toque. Livra-o deste mal, em nome de Jesus. Filipe fechou os olhos e sentiu lágrimas escorrerem. Não era vergonha, era alívio. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele dormiu sem acordar sufocado. E o mais surpreendente, sua mãe, que sempre dormia no quarto ao lado, veio correndo de manhã. Filipe, você não roncou, ela exclamou, com os olhos brilhando. Ele não acreditou de início, mas nos dias seguintes, o silêncio das noites se tornou real. O ronco tinha sumido. Completamente. Os médicos não tinham explicação, mas Filipe sabia, havia sido a mão de Deus. Ele voltou à congregação no domingo seguinte, desta vez não por desespero, mas por gratidão. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Pouco tempo depois, foi batizado nas águas, mergulhando naquelas águas que simbolizavam o nascimento de uma nova vida. Agora, toda semana, ele está lá, cantando os hinos com os irmãos, ouvindo a palavra, e muitas vezes dando seu próprio testemunho, sempre de pé, como manda a tradição da CCB, com a voz firme e o coração cheio de fé. Filipe aprendeu que Deus não precisa de espetáculo para agir. Não precisa de luzes, nem de palavras bonitas. Basta um coração sincero, uma igreja que ora com fé e a certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, Ele está presente. Hoje, quando alguém lhe pergunta como foi curado, ele sorri e responde: não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus. E Ele ainda faz milagres, especialmente onde há humildade. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade daquele lugar sagrado, Filipe encontrou não só a cura para seu corpo, mas uma família espiritual que o ensinou o maior de todos os milagres, a paz que vem de confiar em Deus. A vida de Filipe mudou completamente depois daquele dia. Ele, que antes mal conseguia sair da cama sem ajuda, agora acordava cedo para servir na igreja. Não como um favor, mas como gratidão.
Limpar os bancos, organizar as Bíblias, ajudar os irmãos mais velhos a sentar, cada gesto era uma oração viva. Se Deus me deu pernas para andar, mãos para trabalhar e voz para louvar, por que guardar isso só para mim? Dizia ele aos novos visitantes, sempre com aquele brilho no olhar que só quem viu o impossível acontecer possui. Mas não foi só Filipe que mudou. Sua família, que por anos viveu na angústia de ver um filho definhando, agora via um homem de fé inabalável. Sua mãe, Dona Maria, que antes chorava escondido no quarto, passou a ser uma das primeiras a chegar nos cultos. Eu via meu filho morrendo aos poucos, e hoje vejo ele vivo por um milagre. Como não acreditar? Ela contava, segurando a Bíblia com as mãos calejadas de tanto trabalhar e orar. Um domingo, durante o culto da família, um casal chegou com um menino nos braços. O garoto, Lucas, tinha apenas 7 anos e uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Seus pais, desesperados, tinham ouvido falar do milagre de Filipe e vieram em busca de esperança. Quando o pastor chamou para oração, Filipe se aproximou. Não como alguém que já tinha recebido sua bênção e podia ir embora, mas como quem sabe que a fé não é só para si. Irmão, eu também já estive onde seu filho está, disse Filipe, colocando a mão no ombro do pai do menino. Mas Deus não desiste de ninguém. Ele curou meu corpo, mas primeiro curou minha alma. Hoje, eu entrego esse garoto nas mãos dele. E ali, entre lágrimas e clamores, a igreja toda se uniu em oração. Não havia câmeras, nem propagandas. Só pessoas que acreditavam no mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que abriu o mar, que ainda hoje ouve o choro dos que sofrem. Quando o pastor impôs as mãos sobre Lucas, o menino, que mal conseguia mover os braços, de repente esticou os bracinhos para o céu. Seu pai o segurou mais forte, tremendo. E então, como um sopro de vida, Lucas sussurrou: Papai, eu não dói mais. Os médicos depois chamariam de a remissão espontânea. Os céticos diriam que foi coincidência. Mas quem estava ali naquela noite sabia a verdade. Era Deus, mais uma vez, mostrando que onde há fé, não há doença que resista, não há desesperança que não se transforme em testemunho. Filipe sorriu ao ver a cena. Lembrou-se de quando ele mesmo foi aquele menino nos braços de uma mãe desesperada. Agora, era parte da corrente de fé que sustentava outros. Não era mais um milagrado, mas um instrumento. E isso, para ele, era ainda maior que a própria cura. A Universal não é só um lugar, ele costumava dizer aos novos irmãos. É um hospital de almas, um refúgio para quem não tem mais para onde ir aqui. A gente aprende que milagre não é só o corpo sarar. É a vida mudar. É a família se unir. É o medo virar coragem. E assim, entre as paredes simples daquele templo, as histórias de milagres se multiplicavam. Não por causa de homens, mas por causa de um Deus que escolheu usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Filipe, que já tinha sido um sinal de esperança para muitos, agora via sua própria história se repetir em outros. E cada vez que um novo testemunho era dado, seja de cura, de libertação ou de paz restaurada, ele sabia, aquele não seria o último. Porque onde há um coração que clama e uma igreja que ora, Deus sempre responde. Não no tempo do homem, mas no tempo certo. Não do jeito que a gente pede, mas do jeito que a gente precisa. E isso, para Filipe e para todos que cruzavam aquelas portas, era a maior prova de que os milagres nunca pararam. Eles só estão esperando por quem tem fé para acreditar. Era uma quarta-feira à noite, e o templo da Universal estava lotado como sempre. O ar cheio de orações, mãos levantadas, vozes unidas em um só clamor. Filipe, agora um obreiro dedicado, olhava para aquele mar de pessoas e sentia o coração arder de gratidão. Ele se lembrava do dia em que havia entrado ali pela primeira vez, quebrado, sem esperança, com a vida desmoronando. Mas Deus o tinha encontrado bem ali, entre aquelas paredes, e desde então, nada mais fora igual. Naquela noite, uma mulher chamada Marisa chegou ao templo arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço e pela dor. Ela carregava nas costas uma mochila pesada não só pelos pertences, mas pelo peso de uma doença que os médicos haviam dito ser sem cura. Um problema renal crônico que a deixava fraca, dependente de remédios e com a autoestima no chão. Já tentei de tudo, ela confessou ao pastor que a recebeu no corredor, com lágrimas nos olhos. Só me resta Deus. Filipe, que estava por perto, sentiu algo se mexer dentro dele. Aquele olhar de desespero era o mesmo que ele já tivera.
Sem dizer nada, aproximou-se e colocou a mão no ombro dela. Eu também achei que tudo estava perdido, falou baixo, com a voz embargada. Mas aqui, Deus faz o impossível. Você só precisa crer. Marisa foi levada até o altar, onde pastores e obreiros oraram por ela com fé. Não foram palavras bonitas ou longos discursos, foi um clamor sincero, cheio de autoridade espiritual. Enquanto as mãos eram impostas sobre sua cabeça, ela sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. De repente, uma paz que não vinha dela mesma a invadiu. Quando abriu os olhos, as lágrimas haviam secado, e no lugar do desespero, havia uma certeza: ela estava curada. Nos dias seguintes, Marisa voltou ao hospital para novos exames, como sempre fazia. Mas dessa vez, os resultados foram diferentes. Os médicos, espantados, não encontraram mais nenhum sinal da doença. Os rins funcionavam normalmente, como se nunca tivessem estado doentes. Isso não tem explicação médica, disse um deles, coçando a cabeça. Mas Marisa sorriu, porque ela sabia a explicação: era o poder de Deus manifestado na sua vida. Quando ela voltou à igreja para dar seu testemunho, o templo explodiu em glórias e lágrimas. Filipe, de pé ao fundo, não conseguia conter a emoção. Mais uma vez, ele via com seus próprios olhos que Deus não havia mudado. Os milagres não eram coisas do passado, nem privilégio de poucos. Eles aconteciam ali, naquele mesmo chão onde ele próprio havia sido transformado. E assim, a cada semana, novas histórias surgiam. Um homem livre das drogas depois de anos de vício. Uma família restaurada após anos de brigas e separação. Um jovem que recuperou a visão depois que os médicos haviam desistido. Cada testemunho era como uma semente plantada na fé daqueles que ainda duvidavam. Porque na Universal, as pessoas não apenas ouviam falar de Deus, elas o viam agindo. Filipe agora entendia que sua missão não era só receber o milagre, mas ser parte dele. Cada sorvete que ele vendia na rua, cada palavra de encorajamento que dava, cada oração que fazia por alguém no templo, era uma maneira de estender a mão de Deus a quem ainda não o conhecia. Ele não era mais o menino abandonado pelas ruas, nem o jovem sem rumo. Era um instrumento nas mãos do Pai, assim como tantos outros ali. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, iluminando as janelas do templo com um brilho dourado, Filipe olhava para aquele lugar e sabia: os milagres não iam parar. Porque Deus não desistia de ninguém. Bastava um coração disposto a crer, e ele faria o resto. Sempre. Naquela mesma semana, enquanto Filipe arrumava sua bancada de sorvetes, uma mulher se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela seguiu o cheiro doce do sorvete de chocolate, mas o que a trouxe até ali não era fome, e sim desespero. Seu nome era Marisa, e ela carregava nas mãos um papel amassado, um exame médico que confirmava o pior. O filho de 7 anos, Lucas, tinha uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Ele não vai passar do próximo mês, repetia a voz do médico em sua cabeça, como uma sentença sem apelação. Filipe reconheceu aquela dor. Ele já tinha visto aquele olhar perdido em muitos que passavam pela igreja. Sem pensar duas vezes, ele largou a colher de sorvete, pegou as mãos de Marisa e disse com uma firmeza que só quem já tinha sido resgatado das trevas podia ter: aqui não termina, irmã. Na Universal, Deus muda o que os homens dizem que não tem jeito. Marisa não sabia o que esperar quando entrou no templo pela primeira vez. O coro cantava com uma alegria que parecia estranha para quem só conhecia hospitais e lágrimas. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dela estremeceu. Não era esperança, ainda não. Era uma pequena rachadura na parede de desespero que ela havia construído. Naquela noite, durante a corrente de oração, Marisa foi até a frente com um exame na mão. O pastor orou por ela, impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, essa doença é quebrada. O sangue de Cristo fala mais alto que qualquer diagnóstico. As lágrimas caíram sem controle, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de derrota, mas de uma luta que estava apenas começando. Nos dias seguintes, Filipe não deixou Marisa sozinha. Ele a levou para as reuniões de terça-feira, onde os testemunhos de cura enchiam o ar. Ele orava com ela antes de cada sessão de quimioterapia do Lucas. E, pouco a pouco, Marisa começou a ver sinais. Primeiro, foi a febre do menino que baixou sem explicação médica.
Depois, os exames começaram a mostrar uma melhora que os próprios médicos chamavam de inexplicável. Até que, 3 meses depois daquela primeira oração, o médico olhou para Marisa com os olhos arregalados e disse: "Não entendo. Não há mais nenhum sinal da doença." Quando Marisa voltou à igreja com o laudo de alta na mão, o templo explodiu em glórias. Lucas, agora corado e cheio de energia, corria pelos corredores como qualquer criança saudável. E Filipe, de pé ao lado deles, sorria com os olhos brilhando. Não era só mais um milagre. Era prova de que Deus usava as pessoas mais simples, um ex-menino de rua, uma mãe desesperada, para mostrar que ele ainda escreve histórias de vitória. Aquilo mudou tudo para Filipe. Ele entrou para o trabalho de evangelismo da igreja, levando mais pessoas como Marisa para conhecerem aquele Deus que não desiste. E toda vez que alguém duvidava, ele simplesmente apontava para Lucas, brincando no pátio da igreja, e dizia: "Esse aqui é a minha resposta." Porque na Universal, os milagres não são apenas contados. Eles são vividos. E cada vida transformada se torna um farol, chamando outros que ainda estão no escuro para virem ver que, sim, Deus ainda faz o impossível. Sempre. Anos depois daquele dia, o pátio da Universal onde Lucas brincava se tornou um lugar ainda mais especial. Não era só porque a criança que deveria ter ficado paralisada corria, pulava e até ajudava a distribuir folhetos nos cultos, mas porque aquela história tinha se multiplicado. Marisa, que antes mal conseguia levantar da cama de tanto chorar, agora era uma das primeiras a chegar na igreja. Ela não só levava o filho aos cultos, como trazia vizinhos, amigos da escola de Lucas, até desconhecidos que encontrava no ponto de ônibus. "Se Deus fez isso por mim, pode fazer por você também", dizia ela, com uma fé que não cabia mais dentro do peito. Sua casa, que já foi um lugar de desespero, virou um ponto de oração. As paredes, antes marcadas por lágrimas, agora ecoavam louvores. Filipe, o ex-menino de rua que achava que ninguém nunca ia acreditar nele, se tornou um obreiro dedicado. Não era raro vê-lo nas madrugadas, orando por pessoas que chegavam quebradas à igreja, com histórias tão difíceis quanto a sua. Ele tinha um jeito especial de falar com quem estava desistindo: "Olha para mim. Eu já dormi na rua, já roubei para comer, já achei que Deus tinha esquecido de mim. Mas hoje eu tô aqui, de pé, e o Lucas está correndo aí fora. Se Deus mudou a minha vida, Ele muda a sua também." E as mudanças não pararam por aí. O médico que havia dado o diagnóstico sem esperança para Lucas, certo dia, apareceu na igreja. Não foi por acaso. Ele tinha ouvido falar daquele menino que não deveria andar e quis ver com os próprios olhos. Quando viu Lucas subindo as escadas do templo sozinho, seus olhos se encheram de lágrimas. Não era um homem de fé, mas naquele dia, ele não teve como negar, aquilo era sobrenatural. Sem dizer nada, ele se sentou no último banco e, pela primeira vez na vida, ouviu uma mensagem sobre milagres. Saiu de lá diferente. Mas talvez o maior milagre tenha sido o que aconteceu no coração da comunidade. A história de Lucas se espalhou como fogo, e pessoas que antes passavam em frente à igreja sem nem olhar começaram a entrar. Mães com filhos doentes, pais desesperados, jovens perdidos em vícios. Todos queriam ver de perto aquele Deus que fazia o impossível. E a cada vida transformada, a fé crescia mais. Um dia, uma mulher chamada Ana chegou arrastando os pés, com um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Ela tinha ouvido falar de Lucas e veio sem esperança, só para ver no que ia dar. Mas quando entrou na igreja, não encontrou só palavras bonitas. Encontrou gente que tinha vivido o que ela estava vivendo e tinha saído vitoriosa. Marisa a abraçou como se já a conhecesse há anos. Filipe orou por ela com uma autoridade que só quem já viu Deus agir de perto tem. E, semanas depois, os exames de Ana mostravam: o tumor tinha sumido. Como uma igreja pode ter tanto poder? Perguntavam os de fora. A resposta estava nas vidas que ali se transformavam. Não era magia, não era sorte. Era um Deus que ainda hoje escolhe se revelar através da fé de quem não desiste. E a Universal, com suas portas sempre abertas, continuava sendo o lugar onde o impossível se tornava real. Lucas, agora um adolescente, ajudava no ministério de crianças. Ele gostava de contar sua história para os pequeninos, sempre terminando com um sorriso: "Se Deus fez isso por mim, imagine o que Ele pode fazer por você." E as crianças, com olhos arregalados, acreditavam.
Porque ali, entre aquelas paredes, elas viam que milagres não eram coisas do passado. Eram o pão de cada dia. E assim, a história que começou com um menino que não deveria andar se tornou um rio de bênçãos que não parava de fluir. Cada vida tocada se tornava um novo capítulo, provando que, quando a fé encontra um Deus que não falha, não há limite para o que pode acontecer. A Universal não era só uma igreja. Era um lugar onde o céu se encontrava com a terra, onde as lágrimas se transformavam em sorrisos e onde, a cada dia, alguém descobria que, sim, Deus ainda faz milagres. Sempre. O passo final do milagre. Anos depois, aquele menino, agora um homem de cabelos grisalhos e mãos calejadas de tanto abençoar, voltou ao mesmo altar onde tudo começou. Desta vez, não era para pedir, mas para agradecer. Ao seu lado, uma filha, nascida quando os médicos disseram que seria impossível, segurava sua bengala de madeira, agora um símbolo não de fraqueza, mas de vitória. Papai, conte de novo como Deus te fez andar, pediu ela, como faziam as crianças dali. E ele sorriu, lembrando do dia em que, após anos de fisioterapia e orações incansáveis, deu os primeiros passos sozinho, não por força própria, mas carregado por uma graça que nenhum médico podia explicar. A multidão que o rodeava naquela noite era feita de rostos que ele conhecia, a mãe que superou o câncer, o jovem que deixou as drogas, o casal que reencontrou o filho perdido. Todos, de alguma forma, haviam tocado o mesmo milagre. Deus não muda as circunstâncias só para nos surpreender, disse ele, com a voz embargada. Ele as muda para nos ensinar que, onde a medicina para, a fé começa. O verdadeiro milagre não foi eu andar, foi descobrir que, mesmo caído, eu nunca estive sozinho. A lição que ficou. A vida daquele homem provou que milagres não são apenas curas instantâneas, mas processos, às vezes lentos, sempre perfeitos. Que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de seguir mesmo quando elas gritam. E que Deus não escolhe os imperfeitos, mas transforma os quebrantados em testemunhas de sua glória. Naquela igreja, entre cânticos e lágrimas, todos entendiam, o maior milagre não era o que viam, mas o que sentiam, um Deus que não apenas move montanhas, mas caminha conosco sobre elas. E assim, a história do menino que não deveria andar se tornou um eco eterno. Se ele fez isso ontem, fará hoje. Se fez por um, fará por você. Basta acreditar, e dar o primeiro passo.